gostaria de agradecer imensamente a visita do Dr. Fábio Moron aqui no nosso estúdio. O Dr. Fábio é médico cirurgião vascular e vai poder falar para vocês acerca desse assunto tão importante, de uma quantidade muito grande de casos que ocorrem no nosso dia a dia, que são as doenças chamadas varizes. Vai falar sobre as várias maneiras de tratar e as inovações para se tratar isso daí. Fábio, o que são as varizes e quais são os sintomas que elas dão? Primeiro, queria agradecer você pelo convite, Zé, né? E dizer que as varizes, dentro das patologias na cirurgia vascular e na angiologia, é o quadro mais comum que a gente encontra, né? Em torno de 4 a 5% da população mundial apresenta varizes. Isso, o que estatisticamente foi comprovado, mas na verdade a gente sabe que tem muitos pacientes que nem procuram um médico e apresentam varizes também. Agora, em relação aos sintomas, o que é a varizes, na verdade? A varizes é uma dilatação localizada das veias, que podem acontecer em qualquer parte do corpo, mas no caso dos tratamentos que a gente faz para a cirurgia vascular são mais comuns nas pernas mesmo, né? Nas coxas e nas pernas. E as varizes, elas podem causar os primeiros sintomas que fazem com que o paciente procure o médico, né? São sensação de dor, de dores nas pernas, em cansaço, pode ser também queimação, pode ser latejante, pode ser de várias maneiras, dependendo do tamanho das varizes, né? E do próprio paciente, que cada um acaba sentindo de uma forma diferente a manifestação das varizes. Tem pacientes que até são assintomáticos, que apesar do tamanho das varizes, não provocam nenhum tipo de sintomas. Existe algo que pode provocar ou que pode levar o indivíduo a ter uma maior chance de ter as varizes? Sim, aquele trabalho que você trabalha muito em pé, sem fazer nenhum tipo de movimento, né? Você fica muito tempo parado em pé ou muito tempo sentado. Para quem tem uma tendência, muitas vezes familiar ou hereditária, ele pode facilmente aparecerem as varizes. Associado às varizes também, a gente tem que pensar que não só a dor, mas uma coisa que incomoda bastante, que faz com que o paciente procure bastante o médico também, são o edema, né? O inchaço, que o pessoal fala das pernas, principalmente em tornozelos e pés. E essas complicações estão associadas muitas vezes à falta de atividade física, né? A pessoa não procurar usar um calçado adequado, né? Então, quer dizer, tem uma relação íntima também com o uso de hormônios, né? O uso de terapia hormonal. Então, todos esses cuidados são importantes serem esclarecidos pelo médico especialista. O uso de salto alto pode levar a mulher a ter varizes? Então, isso foi uma discussão, está sendo uma discussão, né? Eu falo que é uma discussão eterna, né? Porque acabam se lançando trabalhos dizendo que isso não tem nada a ver, que não causa problema, e tem outros trabalhos que comprovam, né, estatisticamente, até através de exames, tem alguns exames que são específicos até para avaliar isso, né, como a pletismografia, mas o que se tem hoje em dia, né, atualmente, a gente pode dizer, o sapato de salto muito alto ou o sapato sem salto, ele provoca uma dificuldade muito grande de fazer a dorsiflexão do pé e também um movimento de contração muscular da panturrilha. Isso faz com que ocorra uma estagnação ou uma dificuldade de retorno venoso e, com isso, pode aparecer varizes e pode também levar a edema e inchaço da perna, né, que colabora em relação a isso. Então, o importante é a gente sempre orientar o paciente a usar um calçado, por exemplo, um salto, como se fosse plataforma na dela, né, algum saltinho, que além de melhorar essa questão das varizes, também estabiliza melhor a coluna, no sentido da pessoa se sentir melhor, com menos dores nas costas e, ao mesmo tempo, também não provocar o aparecimento das varizes. Você falou que essa doença tem uma relação direta com o hormônio. Isso, então, me leva a crer que é muito mais prevalente em mulher do que homem. Qual é a idade de aparecimento das varizes? Sim, infelizmente, as mulheres são as mais acometidas pelas varizes, né? Tem a relação direta com a parte hormonal, tanto é que antes da menarca e depois, né, da menopausa, isso muda também em termos estatísticos do aparecimento ou não de varizes. Então, o uso de anticoncepcionais, o uso hoje em dia as pessoas tentam até usar uma terapia hormonal adjuvante, né? Tudo isso
pode levar ao aparecimento de varizes também. Então tem que tomar cuidado, as mulheres, né? Principalmente também da raça branca, que tem uma facilidade maior de ter varizes também, né? E essas mulheres que trabalham muito em pé são fatores que propiciam, né, facilitam o aparecimento dos vasos, né, das dilatações localizadas dos vasos. Certo. Fábio, quando a gente fala em varizes, muitas vezes o leigo acha que varizes é aquela veia saltada, tortuosa, e que é até de fácil diagnóstico, né? Mas são só essas que se operam? Então, na verdade, as varizes a gente tem que imaginar elas num contexto maior. Tem vários tamanhos de varizes, né? As varizes, aquelas mais salientes, tortuosas, né? Aquelas que a gente consegue enxergar com maior facilidade, são as de mais fácil diagnóstico e não vou dizer de fácil tratamento, mas são, vamos dizer assim, o dia a dia do médico cirurgião vascular. Além disso, nós temos também outros vasos menores, o que a gente chama de veias reticulares, que são aquelas veias verdinhas ou azuis, né, que ficam na região posterior do joelho ou mesmo na lateral da coxa, associado também a vasinhos menores ainda, que são as teleangiectasias. As teleangiectasias são aqueles vasinhos que geralmente não se usa um tratamento cirúrgico específico, e sim o uso de escleroterapia, né, que é um tratamento onde a gente injeta uma substância dentro do vaso e faz com que promova um processo inflamatório, né, dentro da parede do vaso. Como ele é pequenininho, geralmente não há formação de trombo e ele acaba colabando. O laser, ele entrou também nesse tipo de tratamento para tentar resolver essa questão sem a necessidade da agulha. Certo. Então, hoje você tem outros tratamentos para essas telangiectasias que não são cirúrgicos. Laser e essas infiltrações aí que acabariam fazendo a esclerose. Na verdade, as aplicações químicas, elas já existem há muito tempo. O que foi acontecendo foi que as técnicas foram sendo melhoradas e, ao mesmo tempo, também os produtos que a gente usa hoje em dia também foram melhorados. Antigamente se usava muito a glicose e o etamolim. Só que o etamolim, ele tem muitos efeitos colaterais, né? Ele pode provocar, às vezes, taquicardia, às vezes a pessoa fica com tontura, escotomas, que é aqueles tipo vagaluminhos, né, que as pessoas acabam sentindo durante o procedimento, que acaba atrapalhando um pouco e deixando até a paciente assustada com isso. Então, hoje em dia, nós usamos o polidocanol associado à glicose, na maioria dos casos, né, que fazem com que o resultado estético e final seja melhor. Mas, assim, não existam médicos que usem só glicose ou outras substâncias e que tenham resultados ruins. É só a questão da técnica, né, e a indicação correta para cada caso. Existe tratamento clínico para varizes? Existe. O tratamento clínico, eu sempre explico isso para o paciente, que é uma forma paliativa de tentar se tratar até que, de repente, no futuro, precise de uma cirurgia. No caso de pacientes acima de 70, 75 anos, a gente sempre acaba utilizando esse tratamento clínico como primeira escolha. Por quê? Porque esses pacientes começam a ter patologias associadas que dificultam o tratamento cirúrgico, né? Que acabam aumentando o risco para uma cirurgia. No caso dos pacientes abaixo dessa idade, abaixo de 70 anos, a gente, se forem varizes de grosso calibre, com dor, com sintomas importantes, a gente inicia o tratamento clínico, mas sempre pensando que lá para frente a gente possa precisar fazer um tratamento cirúrgico. O melhor tratamento mesmo para as varizes grandes é o tratamento cirúrgico. Aí existem várias opções dentro desse leque de tratamento, né? Com relação ao tratamento cirúrgico, o que há de novidade nisso, Fábio? Então, na verdade não é tanta novidade, porque já existe há em torno de mais ou menos de 10, 15 anos que a gente já está usando isso. Mas o endolaser, que é a técnica de se usar uma fibra ótica, né, que a gente consegue, através de uma punção da veia, passar essa fibra ótica, como se fosse um fio de cabelo mais grosso, né? A gente passar essa fibra ótica durante todo o trajeto da veia, principalmente das veias safenas, né? E provocar o aquecimento interno dessa veia e, com isso, o colabamento da mesma, já é uma técnica que já existe há muito tempo e que tem ótimos resultados, assim como a radiofrequência, né? Na verdade, não existe a melhor técnica, existe aquela técnica em que o cirurgião acaba se adaptando e tendo resultados muito semelhantes, né? A radiofrequência e o endolaser, né, que a gente usa como fibra ótica. O laser que eu comentei anteriormente é o laser
de superfície. De superfície, aquele laser para tratar vasinhos mais superficiais. Então são coisas distintas. Tomar cuidado quando a gente fala laser, né, acha que é para tudo. Para tudo. Mas depende do laser que você está usando para determinado tamanho de vaso e profundidade. Agora, além disso, uma técnica que foi reestruturada, porque na verdade ela já existia há algum tempo, é a técnica da espuma, né, que todo mundo comenta bastante hoje em dia, que é uma técnica que a gente muitas vezes consegue fazer no consultório, sem a necessidade de internação, e que a gente faz uma substância, provoca uma substância associada a ar e a substância propriamente dita, e a gente injeta dentro da veia, provocando um processo inflamatório, onde essa veia acaba sendo ocluída. Né? Muitas vezes se forma um mousse, que a gente fala que não é, na verdade, um coágulo, né? Na maioria das vezes a gente quer provocar como se fosse esse mousse, que é tipo uma substância gelatinosa, e muitas vezes essa substância gelatinosa, com o tempo, ela é totalmente absorvida, formando apenas um conduto fibrótico na veia. Os cuidados, as vantagens e desvantagens de cada tratamento tem que ser explicado com muita calma para o paciente, para ele optar também, com a orientação do médico, lógico, qual o melhor tratamento especificamente para ele. Né? Existe algum exame que é feito antes da cirurgia, onde você pode determinar qual é a melhor técnica? Sim. O exame hoje em dia é padronizado para a gente poder avaliar a questão de um mapeamento venoso, né? Ter uma ideia, uma noção geral de todas as veias da perna, é o ecodoppler colorido, né? Ou a gente chama muitas vezes, o pessoal conhece como Doppler venoso, né? Dos membros inferiores. O que é esse ecodoppler? Na verdade, é um ultrassom, só que ele tem um software que nos permite avaliar fluxo, refluxo, né? Ou seja, se o fluxo do sangue está indo pelo caminho correto, ou se ele está tendo algum problema em relação à dilatação da veia e a deficiência valvular das veias, fazendo o refluxo, que é o fluxo inverso, que não é o correto, né? E a gente consegue avaliar também o calibre das veias, avaliar se as safenas, né, que são veias superficiais, estão comprometidas ou não, se é necessário retirá-las ou não, ou fazer um tratamento com laser ou com radiofrequência, né? Isso é uma opção de cada médico e para cada paciente, mas o ecodoppler é o exame de escolha para a gente poder fazer esse mapeamento e saber a melhor conduta a se tomar para cada caso. Hoje você pode operar mulheres ou homens a partir de que idade, Fábio? Então, na verdade, a gente sempre explica para o paciente, porque às vezes a gente recebe, né, consultas com crianças, né, em torno de 10, 12 anos, já começa a aparecer alguma variz, né, e aí a mãe fica preocupada, né, até se tiver história familiar, acaba ficando mais preocupada ainda, história de trombose na família, acaba ficando preocupada também e já traz a criança para a gente avaliar. A gente explica que nesse período, que é um período de transição, onde vai acontecer uma revolução hormonal ali, né, onde vai ter várias alterações, a gente explica que não é o momento para se tratar varizes, nem para aplicação. A gente espera a gente espera passar essa fase, então em torno dos 16, 17 anos que a gente começa a reavaliar isso e ver a necessidade ou não. É lógico que tudo depende do calibre da veia a se tratar, né? Mas a gente sempre espera passar pelo menos aquela fase inicial da adolescência. Certo. Existe algum risco de voltar às varizes? Sim, na verdade esse termo voltar é uma coisa que a gente... Se você arrancou, não tem como voltar. A gente luta muito para explicar isso para o paciente, porque voltar não vai voltar, porque a partir do momento que você ou arrancou, fez um stripping, né, que a gente fala que é a retirada da safena e jogou fora, ou se a gente fez uma aplicação correta, o produto foi bem utilizado, teve uma boa resposta, aquele vasinho não vai ser recanalizado e os vasinhos que você tirou não vão aparecer de novo, né? Então, o que acontece? Nossa perna, a gente tem que imaginar que ela, sem a pele, seria uma trama, né, venosa gigante. Então, é lógico que aqueles vasos que ainda estão normais com o tempo, podem também sofrer de alguma forma uma dilatação e ter varizes de novo. Quem tem uma tendência a ter varizes, eu sempre explico para o paciente, pode ser que depois de um tratamento bem feito, após 5, 6 anos, 10 anos, podem começar a aparecer varizes de novo. Por isso que eu falo que é que nem ir no dentista, né? O acompanhamento seriado, um acompanhamento regular, anual, se possível, é fundamental para a gente evitar que aquilo que no começo eram muitas varizes não aconteça de novo no futuro. Certo. Fábio, uma pessoa que vai se submeter à cirurgia de varizes,
ela tem que fazer alguns exames pré-operatórios para ver se pode ou não operar. A partir do momento que está tudo ok, quais são esses exames? Estando tudo ok, quantos dias de cirurgia, quantos dias após a cirurgia ela recebe alta? Então, aí a gente entra nessa questão também das vários tipos de tratamento que a gente pode fazer, né? No caso dos exames, são exames básicos, se o paciente não tem nenhuma cardiopatia ou não tem nenhuma alteração importante de qualquer outro órgão, né? A gente pode só pedir os exames básicos, um hemograma, um coagulograma, uma glicemia de jejum para ver se o paciente não é diabético, né? Principalmente se tem história familiar. Mas um eletrocardiograma, né? Só para avaliar se está tudo bem, mas o básico é isso. Agora, é lógico, se o paciente já tem uma cardiopatia, já tem uma hipertensão, já tem um diabetes, não que ele seja totalmente, que seja contraindicado fazer cirurgia, mas tem que fazer uma avaliação criteriosa com um clínico ou com um cardiologista e depois, lógico, passar com uma avaliação pré-anestésica, que é fundamental. Agora, em relação à recuperação, o tempo que essa pessoa vai retornar às atividades normais, vai depender do tipo de indicação em relação àquilo que eu falei, endolaser, radiofrequência, espuma, né, a cirurgia convencional, todas elas, de uma forma ou de outra, a gente pode trabalhar em conjunto, né? Mas cada paciente tem uma indicação diferente. A nossa limitação, muitas vezes, em relação ao endolaser e à radiofrequência, e também a espuma, é que elas não são cobertas por nenhum plano de saúde. Então, na verdade, isso acaba gerando um custo adicional para o paciente. Certo. Existem alguns pacientes que têm contraindicação absoluta de uma cirurgia. Você falou que os idosos vocês evitam operar. Mas e os jovens, têm contraindicação absoluta? Então, na verdade, não. A única contraindicação que muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, na verdade, na hora de fazer algum tipo de tratamento de varizes, seriam os pacientes que já tiveram uma história de trombose venosa profunda, ou seja, o comprometimento do sistema venoso profundo. O sistema venoso profundo ele é muito importante para as pernas, muito mais importante que o sistema venoso superficial. Se você tem um problema no sistema venoso profundo, o que acontece? O sistema venoso superficial tenta suprir essa necessidade. Então, quando a gente faz uma avaliação, e o Doppler é fundamental para isso, em que a gente consegue avaliar se existe refluxo, se tem algum trombo ainda antigo que está lá dentro das veias profundas, isso pode limitar o tipo de indicação no tratamento. Na verdade, não é que contraindica totalmente, dependendo do tipo de tratamento que você vai fazer, ou seja, tirar uma determinada veia que está causando muito problema, que acontece muita varicorragia, que é sangramento das varizes, né, que ocorre até espontaneamente, e aparecimento de feridas, de úlceras na perna, de difícil cicatrização. Então, a gente tem que pensar nesses casos, né, isoladamente, para a gente fazer um tratamento menos agressivo possível e que não provoque uma nova trombose venosa no paciente. A quantidade de mulheres e homens que opera, vocês têm estatisticamente? Eu acredito que mulher é muito mais do que homem. Com certeza. A maioria das mulheres, vamos dizer assim, se a gente for fazer um comparativo, 80%, 90% são mulheres, né, que procuram também para tratamento, e os outros 10%, 15% são homens. Na verdade, os homens acabam procurando a gente quando eles têm muitas dores, quando eles têm sintomas. O paciente assintomático, raramente ele procura, o homem, né, raramente procura o vascular, o que eu acho um equívoco isso, né? Na verdade, o homem também deveria procurar, se ele está com varizes de grosso calibre principalmente, porque isso pode acarretar um problema mais sério no futuro. Pode até, além do escurecimento que pode acontecer nas pernas, também pode acontecer ruptura venosa espontânea e a formação de trombose. Então, eu acho que esse medo que às vezes os médicos, os homens têm para fazer a consulta, não tem porquê. Eu acho que é uma coisa que você está lá para esclarecer, não para impor nada em relação ao tratamento. Mas as mulheres, geralmente, elas se cuidam mais nesse sentido, elas procuram mais, não só por causa da parte estética, mas principalmente pela preocupação de que isso possa provocar uma coisa mais grave, né, no futuro. Certo. No passado, nós vimos algumas artistas aí que se submeteram à cirurgia de varizes e foram a óbito. É óbvio que foi constatado depois que eram operadas em clínicas, que não tinham nenhuma infraestrutura, mas hoje a quantidade de pessoas que se submetem a uma cirurgia de varizes e que tem um risco de morte é muito pequeno, não é, Fábio? É muito pequeno. Praticamente, eu não vou dizer nulo, mas praticamente nulo. Na verdade, a partir do momento que você faz uma avaliação
uma história familiar, uma história pessoal, né, do paciente. A partir do momento que você faz a avaliação pré-anestésica, se o paciente tiver alguma patologia associada, fazer uma avaliação com um cardiologista ou com um clínico geral, isso você já começa a diminuir o risco de ter algum problema. É lógico que isso você não isenta totalmente, mas o medo que as pessoas têm muitas vezes de fazer a cirurgia de varizes, eu posso dizer para você que não é nem muito em relação a risco de óbito, mas é a questão da dor do pós-operatório, né? A sensação de ficar limitado, de não poder fazer as atividades normais por um período prolongado. E a gente tem que entender que hoje em dia, todo o tratamento de varizes, ele foi melhorado tecnicamente, então o que acontece é que os pacientes têm uma recuperação mais rápida. Quando é com laser, com radiofrequência, a recuperação é mais rápida ainda. As espumas, quando a gente faz espuma, o paciente nem internado muitas vezes ele pode ser feito isso na clínica, né, com todos os cuidados necessários, e ele pode sair já andando com uma meia elástica e fazer o acompanhamento seriado no consultório. Então, na verdade, o mito, né, de que isso pode causar uma morte, alguma coisa, o risco é praticamente, comparado com as outras patologias que existem, as outras cirurgias que existem no meio médico, é muito pequeno. Pessoa que se submete à cirurgia de varizes, pode praticar esporte depois? Pode, claro. A partir do momento que ela estiver totalmente recuperada, que o médico perceber que ela está totalmente recuperada, pode voltar às atividades. As melhores atividades que eu sempre oriento os pacientes a respeito, tanto no pós-operatório, quanto se o paciente não quiser operar também, mas tem varizes e quer fazer algum tipo de esporte, eu sempre peço para evitar atividades de alto impacto, né, ou atividades de confronto direto. Então, se você vai fazer uma atividade, por exemplo, uma natação, vai fazer uma hidroginástica, vai fazer uma caminhada, vai andar de bike, né, que agora está na moda andar de bike, então, andar de bike não tem problema nenhum. Não pode ser elétrico, né? Não pode ser assistida, né? Assistida. Agora, se a pessoa tem uma propensão a desenvolver varizes, né, então ela tem que evitar esses exercícios de alto impacto, ou seja, todos que possam provocar, principalmente lutas marciais, né, eu sei que muita gente gosta, né, e não estou aqui para criticar ninguém, mas eu acho que são exercícios que podem provocar, sim, se a pessoa tem uma tendência, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, mas o meu amigo faz Muay Thai, faz Kung Fu, faz Karatê, faz tênis, faz, né, basquete e não tem varizes. Mas aí é uma propensão, é isso que a gente tem que imaginar, que às vezes a pessoa tem um fator hereditário, né, um fator familiar importante e que pode provocar as varizes. E tem gente que não tem, então a gente tem que colocar essa situação para o paciente também. Nós falamos que uma maneira de prevenir é usar um sapato com um saltinho. E o uso de meia elástica também previne o aparecimento de varizes, Fábio? Então, para uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, não tem edema, não tem assintomática ou não tem varizes muito pequenininhas, e isso já evoluindo há muito tempo, não que não seja indicado, mas a pessoa tem uma certa restrição ao usar meia pelo calor, pela dificuldade de vestir, sempre a pessoa reclama muito da dificuldade de vestir, né, pela sensação de aperto na perna. A gente explica toda essa situação, fala da importância de se usar, principalmente no trabalho. Se a pessoa gestantes. Então, se trabalha muito tempo de pé ou sentado, as gestantes, que nesse caso, depois do 3º mês de gestação, começam a ter um edema maior nos membros inferiores por compressão do útero na veia cava e nas veias ilíacas. Então, essa preocupação de usar a meia, principalmente também no pós-operatório, né, e durante um certo período depois da cirurgia, é mais para evitar que apareçam novas veias em curto espaço de tempo. Então, a pessoa tem uma propensão de aparecer varizes, então a gente orienta do uso da meia. Mas eu percebo muito, né, nesses praticamente quase 30 anos como especialista, de que a resistência ao uso da meia é muito grande, sabe? Então, a gente tenta dourar a pílula, vamos dizer assim, né, e explicar a melhor forma de se usar a meia, de se vestir, mas também eu acho que falta um pouco mais de orientação a respeito da importância da meia, de como ela é importante, que ela funciona como um remédio, né? E também da maneira de vestir, da maneira certa de fazer as medidas, é muito importante isso também, porque senão você acaba comprando uma meia mais apertada ou mais frouxa, então isso depende muito de realmente um cuidado especial, perder um pouco mais de tempo na consulta ao médico, para poder ganhar, na verdade, né? Poder explicar melhor para o paciente essa situação. Legal. Fábio, eu acredito que nós falamos aí de uma maneira bem simples, bem didática sobre varizes, as várias maneiras para se tratar as varizes, as técnicas mais modernas
que você falou que já vem de algum tempo, mas que realmente são minimamente invasivas e o resultado é muito bom. Mas eu gostaria que assim mesmo você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, dizer aí para eles da importância de se procurar e tratar adequadamente desse tipo de problema. Obrigado mais uma vez pelo convite, estarei sempre à disposição para quando você precisar. Legal. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, gente, procure um especialista. Se você quer o esclarecimento realmente do que está acontecendo em relação às varizes, a melhor forma de se tratar as varizes, vocês não podem se aventurar em relação a isso. Ou seja, tem que procurar pessoas especializadas que entendam do que estão falando, né? E principalmente que possam explicar para vocês os vários métodos atuais, as várias vantagens e desvantagens de cada método, porque sempre existe vantagem e desvantagem de cada método. Então, procurem um especialista, um angiologista, um cirurgião vascular, que ele pode, com certeza, te dar a explicação e o melhor tratamento possível para o seu caso. Bom, a vocês que nos assistiram, fica aqui o muito obrigado e o convite para que a semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Muito obrigado ao Dr. Fábio. Já fica também o convite para poder voltar aqui e falar das cirurgias endovascular. São cirurgias menos invasivas e que resolvem muito bem problemas que antes eram de cirurgias de grande monta, né, Fábio? Então fica aqui o convite para que ele volte a falar disso também. E fica para vocês aqui um muito obrigado e realmente gostaria muito de contar com a audiência de vocês no próximo programa da TV Prevê. Tchau.